Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos vocês aí. Que bom poder estarmos reunidos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais um dia de estudo sobre as preciosas parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estar estudando uma parábola que está localizada dentro do sermão profético de Jesus, né? Em Mateus, capítulo de número 25, Jesus começa ali, na realidade começa em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus começa o tão famoso sermão profético. Ele começa falando sobre os dias de dores, os dias do juízo, o final de tudo. Então em Mateus capítulo 24, ele começa ali proferindo o sermão profético. Passa o capítulo 24 inteiro e no capítulo de número 24 ainda, a partir do versículo 45, aí entra no capítulo de número 25 e vai até o término dele falando parábolas, né? A respeito, 3 parábolas são contadas aí. A parábola dos 2 servos, a parábola das virgens e a parábola que nós vamos usar hoje aqui para o estudo. O estudo de hoje é sobre a parábola dos 10 talentos. Esse é o estudo de hoje. A parábola dos talentos. É sobre essa parábola hoje que nós vamos estudar. A parábola dos talentos. Então, dentro desse discurso de Jesus aí, vai nascer essas 3 parábolas. A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Sendo assim, é essa parábola que nós vamos estudar hoje para trazer um entendimento melhor para minha, para a sua e para a nossa vida com Deus, tá bom? Então, como sempre a gente faz, vou começar orando. Você já pode ir aproveitando aí para pegar a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, o capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura da parábola que está localizada no capítulo de número 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 14. Mas o nosso estudo mesmo vai ser mapeado, vai ser localizado desde o capítulo 24. A gente vai ler aqui o trecho do capítulo 24 para entender da onde vem a parábola do capítulo 25, que é que eu vou fazer uso aqui, a parábola dos talentos. Para a gente ficar bem entendido aí o que Jesus está querendo dizer, por que ele fez o uso dessa parábola, a gente vai ter que voltar ao capítulo anterior. Você já reparou que eu faço muito isso aqui, né? Ou eu volto o capítulo anterior, ou eu volto o versículo anterior, porque para entender por que Jesus está fazendo uso de uma parábola, a gente precisa entender ali o cenário aonde essa parábola é contada. Então hoje não vai ser diferente. Nós vamos voltar ao capítulo 24, que é onde Jesus começa ministrando o sermão profético. E vai dar origem ali a 3 parábolas. E entre elas, a que vai ser estudada hoje, que é a parábola dos talentos. Com a Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Pai, no nome santo de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de hoje estar estudando a Tua palavra. Mais uma parábola hoje será entendida aqui por nós. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito, que é o supremo professor, possa nos instruir ao entendimento profundo dessa parábola. Assim abençoa os Teus filhos que já estão comigo, aqueles que vão aparecer ainda no caminho dessa live, aqueles que talvez não vão assistir hoje, mas assistam amanhã, aqueles que talvez não vão assistir pelo Facebook, mas vão ter o privilégio de assistir também lá no meu canal do YouTube, que sejam todos de igual modo abençoados em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, você que pode aí me ajudar compartilhando, compartilha, né? Você que faz parte aí de grupos de joga para rolo, já sai compartilhando aí para que pessoas possam ter acesso também a essa parábola de hoje. Lembrando a vocês que nós temos outras parábolas já estudadas, já interpretadas, que estão localizadas lá no meu canal do YouTube. Então você que quer conhecer também mais uma parábola e talvez tem dúvida de uma que eu já ministrei, se tem dúvida de uma que eu ainda não ministrei, me procura lá no Message, tá? Eu vou até falar isso aqui. Você que quer dar ideia
para o estudo da próxima sexta-feira sobre uma parábola, não bota aqui nos comentários não, porque às vezes passa de percebido e eu nem percebo. Não coloca também lá nos comentários do YouTube, porque às vezes na correria do dia eu não consigo ver. Aí eu acabo estudando outra parábola, aí quando eu vou ver os comentários, tem lá uma indicação sua e eu deixei passar despercebido. Então, para que não passe despercebido, você que tem o meu zap, manda direto no meu zap, tá bom? Você que não tem o meu zap, você manda no mensage aqui. Pastor, eu gostaria que nós estudássemos a parábola tal. Se eu já tiver estudado essa parábola e você não tiver pego o estudo dela, eu vou te direcionar para o meu canal do YouTube, que com certeza ela já está lá, estudadinha, localizada lá, para você assistir. Se for uma parábola que eu ainda não ministrei, nós vamos colocar aí na agenda para a próxima semana ou para outra semana ser estudada também. Se não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva lá para dar uma força aí ao teu amigo, para que a gente possa continuar também alcançando almas nessa plataforma digital que é o YouTube também, tá bom? Então me ajuda aí compartilhando, me ajuda aí enviando uma parábola para a gente estudar juntos e me ajuda aí também se inscrevendo ou já dando like lá nos vídeos que já existe, assistindo outros vídeos, porque o YouTube trabalha dessa forma, né? Quanto mais visualização, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamento de conteúdos do YouTube para outras redes sociais, tudo isso vai me favorecendo lá no YouTube e eu posso ter uma acessibilidade maior. Por exemplo, por enquanto eu não posso gravar do meu celular direto para o YouTube. Eu tenho que gravar aqui, manter salvo no meu celular para depois postar lá no YouTube. Por quê? Porque o YouTube ele não aceita com pessoas que tenham menos de 500 inscritos gravar direto de um aparelho de celular. Então, para você me ajudar, quanto mais gente você indicar para se inscrever no meu canal, quanto mais curtidas você der lá nos vídeos já existentes, quanto mais compartilhamentos você fizer lá do meu canal do YouTube, para o seu Facebook, para o seu WhatsApp, vai me dar mais credibilidade lá no YouTube. Então eu peço a sua ajuda aí para continuar propagando o Evangelho de Jesus. Tendo dito isso, vamos analisar aqui. A parábola de hoje é a parábola dos talentos, que está situada aí no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Mas antes de ler a parábola dos 10 talentos e narrar ela, explicar ela e, por fim, aplicar ela na nossa vida, porque vocês sabem que eu sempre faço esse caminho. A gente primeiro estuda o contexto em qual a parábola foi lançada, foi proferida, foi dita. Depois a gente vê com quem Jesus está falando, a explicação do que ele está falando e depois, por fim, a aplicação do que ele está falando. Então a gente, para entender primeiro ponto, o contexto, a gente vai ter que voltar aqui no versículo 24. E a gente vai ver que Jesus está fazendo uso de uma mensagem que é conhecida como o sermão profético. E o sermão profético é dividido em algumas partes. Do versículo 1 do capítulo 24 ao versículo de número 14, ele vai falar sobre o princípio de dores. Ou seja, é muito bom que você leia depois isso aí. Jesus vai falar sobre os princípios de dores, vai falar de guerra, de rumores de guerra, de terremoto em vários lugares, de fome. Então, do capítulo 24, do seu verso 1 ao 14, ele vai falar sobre princípio de dores. Depois ele continua, e tem até aqui na minha Bíblia a seguinte epígrafe: o sermão continua. Ele vai falar do versículo 15 até o versículo de número 28 sobre a grande tribulação. Já é um passo a mais. Primeiro ele fala sobre o princípio de dores, que é o que vai acontecer antes da volta dele para buscar os seus escolhidos. Depois ele vai falar sobre a grande tribulação, do versículo 15 ao versículo 28, né? Vai falar sobre o que vai acontecer e coisas terríveis. Depois o sermão continua, ainda no capítulo 24, do versículo 29 ao versículo de número 35, ele vai falar sobre
a vinda do Filho do Homem. Então, antes de Jesus voltar para nos buscar, nós aprendemos aqui no capítulo 24, que primeiro vai ter princípio de dores, vai ter uma tribulação existente, depois vem a vinda do Filho do Homem, né? Ele vai falar sobre isso também, e depois do versículo 36, ainda no capítulo 24, até o versículo de número 44, ele vai falar sobre exortação à vigilância. Ou seja, Jesus começa o capítulo 24 de Mateus falando sobre o princípio de dores, falando sobre tudo que vai acontecer quando ele partir. Por quê? Porque nesse momento aqui, gente, Jesus está preparando os discípulos para a sua morte, né? Estudiosos vão dizer que essa pregação do sermão profético, ela foi mensurada, ela foi dita, ela foi pregada na terça-feira da semana que Jesus morre. Aproximadamente, alguns estudos chegam próximos a essa data, que na terça-feira da semana que Jesus ia morrer, ele começa a fazer muitas pregações e ensino aos discípulos, preparando estes para a sua morte. Então ele primeiro vai falar, eu vou morrer, mas eu vou morrer e vocês saibam que eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, tem princípio de dor, tem princípio de tribulação. Fiquem vigilantes. Então é isso que ele vai falar aqui no capítulo 24. Do versículo 1 ao versículo 44. Ele vai alertar os discípulos para estarem prontos para a sua volta, para buscá-los para ele. É isso que Jesus vai falar aqui no capítulo 24. Então a gente já sabe qual é o contexto em que Jesus vai fazer uso da parábola dos talentos. O contexto é o quê? Jesus está pregando para os discípulos sobre o que vai acontecer após a sua morte. Princípio de dores, princípio de tribulação. Aí ele vai exortá-los a continuar vigilantes para que não caiam, porque vai muita gente aparecer, falso profeta, gente fazendo milagre, gente dizendo que é o Cristo, gente dizendo que Cristo está aqui, que Cristo está ali, para confundir a mente dos discípulos. Então o que Jesus vai fazer? Vai prepará-los para as dores que vão anteceder a sua vinda e para a manifestação de falsos profetas que vai acontecer também antes da sua vinda para buscar os seus servos. Então o capítulo 24 é um capítulo de preparação para a pós-morte de Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos, não só estes daqui, mas também nós que estamos fazendo uso desse texto sagrado para ficar preparados até que ele venha. Para isso, Jesus está dizendo que vai ter princípio de dores, tribulações e também terá uma necessidade de mantermos a nossa vida vigilante, porque muitos falsos profetas vão aparecer no cenário da nossa fé para tentar desabilitar a nossa fé, né? Desarticular a nossa fé, desestabilizar a nossa fé, para que a gente perca a ótica da salvação. Jesus, já sabedor disso, ele já fala isso aqui, sabendo que Mateus ia escrever, que isso ia virar um livro e que ia chegar até a mim e a você. Porque no caso dessa tribulação, os discípulos viveram. E nós também vamos viver a nossa. Nesse caso de falsos profetas, os discípulos enfrentaram alguma coisa parecida, mas somos eu e você que vamos enfrentar grandes falsos profetas. E eles já estão por aí, gente. O que tem de gente por aí pregando heresia, mentira, coisas horrendas a respeito da palavra de Deus, gente, não está no gibi. Nós tivemos aí, acho que no final do mês passado ou no início desse mês, uma confusão com um pastor aí falando que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela é velha, não presta mais para o dia de hoje. Então olha quanta coisa ruim
já vem acontecendo. Imagine quando se aproximar mais ainda do dia do Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja. Então o capítulo 24 é um capítulo muito bom para ser lido, estudado e vivido, porque nesse capítulo 24 do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, Jesus estava preparando os discípulos para as dores que viriam após a sua morte. Jesus estava preparando os discípulos para as tribulações que viriam após a sua morte. Jesus estava preparando os discípulos para a espera do seu retorno, para o anseio da sua vinda, para levá-los para o regaço do seu Senhor. E Jesus também estava preparando os seus discípulos para ficarem vigilantes, atentos, porque nesse caminho da salvação, o diabo vai levantar falsos profetas e enganadores que vão operar até maravilhas para confundir os salvos do Senhor. Então esse capítulo 24 é o que antecede as parábolas. A parábola dos 2 servos e a parábola das 10 virgens. Eu não vou ministrar sobre essas parábolas. Primeiro, que a parábola dos 2 servos eu já ministrei, tá? Foi uma das primeiras palavras que eu ministrei aqui, indicadas pela missionária Ana Maria, mulher de Deus lá da nossa igreja. Foi uma das primeiras parábolas que eu ministrei aqui, indicada por ela. Quer assistir mais sobre essa parábola? Vai lá no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e dá like nos vídeos já existentes e compartilha com os familiares aí também para se inscrever. Vou pedir ajuda aqui do Diácono Mauro, que coloca aí, Mauro, nos comentários o link do meu canal do YouTube, para quem quiser já se inscrever agora. Já se inscreve agora aí e já fica participante já de tudo que acontece aqui no meu Facebook e lá no meu canal do YouTube também. A parábola das 10 virgens, eu ainda vou ministrar ela. Então eu não vou entrar profundamente no contexto e na aplicação dela. O alvo hoje é a parábola dos talentos. Obrigado, minha esposa. Obrigado. O alvo hoje é a parábola dos talentos, tá? Mas eu tenho que passar pinceladamente sobre a parábola dos 2 servos e das 10 virgens, porque essas 2 parábolas estão ligadas profundamente ao capítulo 24. Afinal de contas, haja vista que as 3 parábolas, a dos 2 servos, a das 10 virgens e a dos talentos, nasce por causa do sermão profético. É isso que eu quero que você entenda. Eu estou nos 2 primeiros pontos da interpretação de hoje. Primeiro ponto, qual era o contexto que Jesus fez uso da parábola? A gente já sabe que o contexto, Jesus estava pregando para os discípulos sobre princípio de dores, tribulação, vigilância porque Jesus vai voltar e vigilância para não ser enganado. A gente já sabe que Jesus estava fazendo isso. Jesus estava pregando para os seus discípulos para prepará-los para a sua vida após a morte dele. Ou seja, Jesus está municiando, Jesus está dando material sólido para que os discípulos ficassem firmes quando ele viesse morrer e ser assunto aos céus. Tá bom? É isso que Jesus está fazendo aqui no capítulo 24. Para dar uma complementada ou uma solidificada na pregação, que começa no capítulo 24, Jesus vai fazer uso das 3 parábolas. As primeiras 2 estão ligadas a um assunto que é vigilância, tá bom? A parábola dos 2 servos e a parábola das 10 virgens está ligada diretamente ao assunto chamado vigilância. Essas 2 parábolas aqui, a do final do capítulo 24 e a primeira parábola que é no início do capítulo 25, que é a das 10 virgens, Jesus está fazendo uso dessas parábolas para solidificar o final do assunto do capítulo 24. O final da pregação do capítulo 24, que é sermão continua, exortação à vigilância. Então as 2 parábolas que eu estou citando aqui, a dos 2 servos e a das 10 virgens, é para estimulá-los a perseverar em vigilância. Já a parábola do capítulo 25, a partir do versículo 14, que é a parábola dos 10 talentos, não tem esse conteúdo de vigilância.
O conteúdo máximo dessa parábola, embora ela tenha uma pincelada de vigilância, mas o conteúdo máximo dela é: o que vocês vão fazer enquanto eu não venho buscar vocês? Eu vou dizer de novo. Essa parábola do capítulo 25, do versículo 14, que é a parábola do estudo de hoje, que é a parábola dos talentos, Jesus quer dizer o seguinte para eles: o que vocês vão fazer, ou o que estão fazendo, enquanto eu não volto para buscar vocês? Então a gente agora vai ler a parábola dos talentos, eu vou explicar a parábola dos talentos e vou aplicar na nossa vida, no contexto atual, como se deve viver essa parábola. Tá bom? Ficou entendido aí, gente? O contexto da onde vai nascer a parábola e com quem Jesus falava e sobre o que ele falava? Eu vou dar uma resumida aí. O contexto: Jesus está pregando para os discípulos sobre a sua vida, sobre a morte, pregando o que vai acontecer quando ele morrer. Por isso que o nome da pregação é Sermão Profético. O que vai acontecer com os discípulos após a morte de Jesus. Jesus está pregando sobre isso no capítulo 24, dizendo que vai ter princípio de dores, tribulação, que eles precisam ficar tranquilos porque ele vai voltar e que eles precisam ficar vigilantes para sobreviver até que ele venha. Beleza? Isso está escrito no capítulo 24. Ele conta a parábola no finalzinho do capítulo 24, que é a parábola dos dois servos, que é do versículo 45 ao 51, que é para estimulá-los à vigilância, que é o conteúdo do final da conversa da pregação do capítulo 24. Ele entra o capítulo 25 e é a mesma conversa. Ele vai contar outra parábola, que é das 10 virgens, para continuar estimulando-os à vigilância, até que ele venha. Tá bom? Então nós já sabemos o contexto. Jesus está pregando para os discípulos ficarem firmes, vigilantes, enquanto ele não volta para buscá-los. Com quem Jesus fala? Com os discípulos. Sobre o que ele fala? Fala sobre dores, tribulação, sobre a sua volta e a vigilância enquanto ele não volta. Por que ele fala isso? Para deixá-los firmes, para que possam sobreviver às lutas que viverão após a morte de Jesus. Lembrando a vocês que, tirando João, o evangelista, todos os discípulos de Jesus foram assassinados. Por isso que Jesus estava preparando eles, ministrando sobre eles palavras tão duras como essa aqui, sobre dores, sobre tribulação, sobre ficar firme na fé porque ele vai voltar para buscar, sobre vigilância, porque Jesus sabia que como ele seria assassinado, uma boa parte, ou melhor, 99% dos seus discípulos também seriam assassinados. Então Jesus, sabedor disso, prepara eles. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha que coisa linda é servir a esse Cristo. Ele sabe o que vai acontecer com a gente lá na frente. E antes que esses acontecimentos se tornem realidade, o nosso Senhor é tão bondoso, tão majestoso, tão preocupado conosco, que ele já nos prepara para sobrevivermos às situações que virão chegar à nossa vida. De uma coisa eu sei, nunca seremos pegos de surpresa. Podemos até sofrer com as dores que estão já existentes, que já estão na prática da nossa vida, que já estão ali no dia a dia, no presente. Mas se nós olharmos para o passado, veremos que antes dessas situações chegarem, Jesus sempre nos prepara para vencê-las. Então deixa eu dizer uma coisa no âmbito profético. Se você crê em palavra profética, eu vou liberar uma sobre você agora. Antes das lutas chegarem, Jesus já nos dá material para sobreviver a elas. Antes dos problemas baterem a porta, Jesus sempre tem material para nossa alma, para nos manter firmes quando elas chegarem. Jesus é um Pai presente, Jesus é um Pai muito responsável e Ele nunca vai deixar a gente desguarnecido, desprovido, desguardados ao relento, não, gente. Ele sempre está pronto
para nos manter vivos na sua presença. Então, se você recebe essa palavra, joga um joinha para cima aí, em sinal de entendimento de que o nosso Senhor Jesus sempre tem material para nossa alma se manter viva e firme quando as lutas chegarem à nossa vida. Sempre, tá bom? Você nunca será pego de surpresa, a não ser que queira. Nunca. Porque o nosso Senhor sempre nos avisa antes. Como testemunho de prova da minha fala, eu mesmo estou vivendo hoje situações que foram me ditas no ano passado, gente. No final do ano passado, o Senhor me liberou palavra dizendo que eu viveria dias de muita dificuldade no meu ministério, dias de muita turbulência na minha carreira ministerial. E elas estão aí, gente, né? O Senhor já havia me preparado para a ingratidão e ela está batendo a minha porta. O Senhor já havia me preparado para a traição no âmbito ministerial e elas já estão acontecendo. O Senhor havia me preparado para o abandono de pessoas importantes nessa caminhada e elas também já estão acontecendo. E olha como que Deus já havia falado antes, muito antes. Eu estou vivendo essas situações hoje. Mas no ano passado, no finalzinho do ano, o Senhor já havia levantado um profeta para dizer para mim, esses dias virão sobre ti. Então, gente, eu tive que entender que o meu Senhor já havia preparado a minha alma para as situações que estou vivendo hoje. Então, guarda essa palavra aí e leva para a vida. Jesus nunca vai deixar um servo fiel ser pego de surpresa. Ainda que traga dor, ainda que traga muitas dificuldades, ainda que as situações sejam muito duras para nós, de surpresa, Ele nunca nos deixará ser pegos, tá bom? Então vamos agora à leitura aqui da parábola dos talentos propriamente dita, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, para quem está chegando agora, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 14, nós estamos estudando hoje a parábola dos talentos. Tá bom? E minha saudação de paz a todos vocês aí, tá? Que Deus abençoe. Eu vi aqui uma galera legal aqui, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E virei a câmera para lá, deixa eu virar para cá de volta. Desculpa, é que sem querer eu virei a câmera para lá, né? Saudando aqui os irmãos aqui, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, tá? Bastante gente aí nos assistindo hoje, que legal. Pessoas aqui que nós amamos. Então vai abrindo a sua Bíblia aí. Então que Deus abençoe a todos vocês, tá? Ó, o Diácono Mauro colocou aí a súmula aí do nosso canal aí, o endereço para quem quiser se inscrever. Então que Deus abençoe a todos vocês que estão comigo aí hoje aí. Que o Senhor possa trazer entendimento a nós e que a gente saia daqui hoje muito mais crente do que entramos. Vamos à leitura da parábola, capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu a outro 2, e a cada um segundo, vamos lá, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Então já entendemos. Um homem que vai partir para um lugar muito longe. Esse homem é um mega empresário. E eu vou provar para você que ele é um mega empresário. Um mega. Vou te explicar depois por que eu estou dizendo que esse homem aqui ele é muito rico. Vocês não têm noção de como ele é rico. Muito rico. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um entregou segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e ganhou mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, negociou e ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor, aqueles servos, para ajustar as contas com eles.
Então, se aproximando daquele que recebeu 5 talentos, disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, mas com ele adquiri mais 5. E o seu senhor disse-lhe: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse ao seu senhor: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, mas com ele ganhei mais 2. E disse o seu senhor: Bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse ao seu senhor: Senhor, eu lhe conheço, e sei que o Senhor é homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui está o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que o tiver será dado, e o terá dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trévolas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que coisa terrível! Como eu disse a vocês, vamos entender aqui. A gente já entendeu o caminho das pedras. Em que momento Jesus vai fazer uso dessa parábola? No momento da pregação sobre princípio de dores, tribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. Para completar essa pregação, ele faz uso de 2 parábolas. Uma no capítulo ainda 24, no finalzinho ali no versículo 45, que é a parábola dos 2 servos. Outra já no início do capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Essas 2 parábolas que ora citei estão ligadas diretamente ao assunto final da pregação do capítulo 24, que é vigilância enquanto Jesus não vem. Mas agora ele vai fazer uso, a partir do versículo 14 do capítulo 25, de uma outra parábola, que embora fale também sobre vigilância, o conteúdo é mais profundo ainda. Eu disse a vocês antes de ler aqui que o que Jesus queria alertar os discípulos com a parábola dos 10 talentos é: o que vocês estão fazendo enquanto eu não volto para buscar vocês? Primeiro ele fala: enquanto eu não volto, se preparem. Enquanto eu não volto, fiquem vigilantes. Parábola dos 2 servos, parábola das 10 virgens. Enquanto eu não volto, fica vigilante. Mas a parábola do versículo 14 em diante, que é a parábola dos 10 talentos, tem uma outra perspectiva. Jesus está alertando os discípulos para o que eles deveriam fazer com aquilo que receberam dele enquanto ele não voltar. É isso que Jesus vai falar aqui. Então, antes de entrar nessa explicação profunda, eu quero explicar a vocês o que eu também falei. Esse homem da parábola, ele é muito rico. Muito rico. Por quê? Porque você pode pensar: poxa, mas há uma injustiça nessa parábola. Há uma questão aí de acepção. Ah, pastor Adriano, por que que há? Ah, porque para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2, e para um ele dá só 1 talentozinho. Sabe por que que aquele homem não valorizou? Porque era umzinho só. Poxa, por que que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o coitado ele deu só 1? Deixa eu te explicar quanto valia um talento e você vai ver que até o que recebeu 1 recebeu demais. Gente, 1 talento era uma peça de ouro ou de prata, tá bom? Era uma peça de ouro ou uma peça de prata, que era valiosíssima. 1 talento, ele respondia como se fosse 60.000 denários. Denários era uma outra moedinha. Era o salário de 1 dia de trabalho, tá? 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador romano.
um dia de trabalho era pago 1 denário. 1 talento, seja ele de ouro ou de prata, valia 60.000 denários. Ou seja, 1 talento aqui valia 60.000 dias de trabalho. Ou seja, nenhum homem teria como receber isso. Se um ano tem 365 dias, faz a conta. O que seria 60.000 dias de trabalho? Olha quanto tempo de vida a pessoa levaria para ganhar 1 talento. Então até o que recebeu 1, gente, não recebeu pouca coisa não. Até o que recebeu 1 talentozinho só, ele recebeu uma grande soma de dinheiro. Eu vou repetir, 1 talento valia 60.000 denários. 1 denário valia 1 dia de trabalho. Logo, 1 talento valia 60.000 dias de trabalho. Então esse camarada que recebeu esse 1 talento, recebeu muita coisa. Então mesmo que recebeu 1, em detrimento ao que recebeu 5, receberam muita coisa. Então não tem desculpa para ele desvalorizar ou não saber aproveitar o que recebeu. Ah, o outro ficou animado porque ganhou 5. Esse ficou um pouco desanimadinho, né? Aí inventou a conversa de que o Senhor era mau. Não. Não importa que o que ganhou 5 e o que ganhou 1. Tanto que ganhou 5 como que ganhou 1, ganhou muita coisa, gente. Porque 1 denário, 1 talento era muita coisa. 60.000 denários, 60.000 dias de trabalho. Então, entrando na explicação da parábola, a gente agora vai entrar na explicação, depois eu aplico e a gente vai encerrar o estudo de hoje. O que Jesus estava querendo dizer a eles aqui? Jesus primeiro alerta eles para ficarem vigilantes sobre os dias que eles vão sofrer após a sua morte e ascensão aos céus. Então Jesus já prepara eles para dias difíceis. Para isso ele prega o sermão profético no capítulo 24 e conta as 2 parábolas, dos 2 servos e a parábola das 10 virgens. Só que agora Jesus entra num outro naipe do discurso. Jesus ainda está alertando eles a ficar vigilante. Vigilante em que sentido? Ó, fica atento porque eu vou voltar, tá? Só que a conversa final é diferente do conteúdo da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, ela está alertando só a ficar vigilante, para ficar firme, para ficar crente, enquanto Jesus não volta. Já a parábola dos 10 talentos, ela tem um outro objetivo, é ficar alerta, porque Jesus vai voltar e o que eu vou estar fazendo com aquilo que ele me deu enquanto ele não volta. Porque dependendo do que eu estiver fazendo com aquilo que ele me deu, quando ele chegar, o resultado não vai ser tão agradável assim. A gente viu que teve gente que tinha 5 e ganhou mais 5. Tinha gente que tinha 2 e ganhou mais 2. Esses 2 foram elogiados e entraram no lugar de paz, no gozo do seu Senhor. Já o que tinha 1 e que escondeu o talento, não o multiplicou, esse, além de ser criticado como mau servo e negligente, ainda foi tratado, levado nas prisões, aonde é o quê? Está dizendo aqui o finalzinho, lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Olha que coisa terrível que aconteceu. Esse camarada não só perdeu o talento que tinha. O Senhor Jesus não só disse que foi tirado o que ele ganhou. Ele também foi lançado no lugar que não queria ir. Os 2 primeiros, além de ganhar mais do que ganharam no começo, ainda vão para um lugar bom. Já esse, além de perder o pouco que tinha, ainda vai para um lugar ruim. Então a explicação dessa parábola é isso. Jesus está alertando os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus deu a eles uma missão, gente. E qual foi a missão que Jesus deu aos seus discípulos?
pregar o evangelho a todo aquele que necessário for pregar, a toda criatura. Jesus chega até a dizer para eles: fiquem em Jerusalém, sejam revestidos do poder, e depois vocês saiam por Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra, pregando. Ele fala isso no final aqui, gente. Ele fala isso no final dos evangelhos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ele enfatiza isso aos discípulos. No final dos evangelhos ele sempre enfatiza: vai e preguem. Por quê? Jesus deu a esses homens talentos espirituais. Embora esse talento da parábola trata de dinheiro, Jesus não está falando de dinheiro, tá? É uma figura de linguagem. É Jesus dizendo o seguinte: eu estou dando a vocês uma preciosidade espiritual. Talentos diversos, para que sejam usados na minha obra. Talentos múltiplos, para que sejam utilizados para a propagação do meu reino. Jesus está dizendo a eles o seguinte: eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui. E olha o que Jesus fala para esses caras. Jesus fala para eles o seguinte: vocês vão fazer sinais maiores do que eu fiz, obras maiores do que eu fiz, melhor dizendo. Olha o que Jesus fala para eles. Jesus dá poder a esses homens. Em Atos capítulo de número 2, o que acontece ali é um revestimento de poder, gente. Os discípulos são batizados com o Espírito Santo e recebem os dons que o apóstolo Paulo faz menção na carta aos Coríntios. Dons espirituais, dom de cura, dom de operação de maravilhas. Haja vista que o apóstolo Pedro, a Bíblia relata que a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia conta episódios de que João e Pedro iam juntos ao templo e um cego que estava um coxo que estava na porta do templo pede dinheiro. Pedro e João não tinham dinheiro, mas olha o que fala para esse coxo: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha como que eu estou provando para você que não é de dinheiro que Jesus está falando. Jesus está falando usando a figura linguagem quanto a dinheiro, mas está falando da preciosidade dos dons espirituais que ele liberou sobre os seus discípulos. Jesus está dizendo para eles o seguinte: eu vou para o meu Pai, mas vocês vão continuar a propagação do reino de Deus aqui. Para isso, eu vou dar a vocês talentos incomparáveis, talentos valiosíssimos, talentos que não tem como mensurar. Até um talento que custava 60 mil denários, que representava 60 mil dias de trabalho. Era impossível um trabalhador ganhar um talento da noite para o dia. Ele teria que trabalhar 60 mil dias de trabalho. Faz uma conta depois aí, para ver quantos anos de trabalho deveriam ser trabalhados para ganhar um talento. Por que Jesus faz essa figura de linguagem? É para representar o seguinte: o dom que eu estou dando a você, ou os dons que eu estou dando a vocês, é precioso demais. Portanto, o que vocês vão fazer com esse dom enquanto eu não estiver com vocês? Saibam, porém, que aquele que deu o dom vai voltar para buscar. E ele vai prestar, ele vai querer contas. Os que receberam o dom vão ter que prestar conta do dom que recebeu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa é a explicação da parábola. Eu vou partir agora para a aplicação da parábola. A explicação da parábola é essa. É Jesus dizendo o seguinte: ei, discípulos, primeiro, vigilância. Segundo, vigilância, e vigilância com o que vocês vão fazer com o que eu vou dar para vocês. Eu vou dar dons para vocês. Em Atos capítulo 2, o meu poder vai descer. O meu poder vai descer. E eu vou encher vocês com dons espirituais. O apóstolo Paulo faz menção desses dons na primeira carta aos Coríntios. Dom de revelação, de profecia, de cura, de maravilha, de ciência, de sabedoria. São inúmeros os dons espirituais. Aí Jesus está dizendo para eles o seguinte: fiquem vigilantes,
porque eu também vou aparecer do nada, tá? E eu vou pegar muito servo meu de surpresa, com o dom que recebeu escondido debaixo da cama, com o dom que recebeu escondido debaixo da carteira, com o dom que recebeu escondido debaixo de uma poltrona, com o dom que recebeu escondido sem utilizá-lo. É isso que essa parábola está dizendo. Agora, qual a aplicação dessa parábola no dia de hoje? Tendo em vista que Jesus está aqui falando a princípio, a priori, com os seus discípulos, os 12. Mas sabedor nós somos de que essa parábola não era só para os 12. Essa pregação, esse estudo, esse ensino não era só para os 12. Jesus fala porque vai servir para eles e para os discípulos posteriores, os discípulos vindouros, nos quais eu e você estamos inseridos. Eu e você somos os discípulos que vieram após estes discípulos, que estamos aí com a responsabilidade de cuidar bem, de utilizar bem e de multiplicar os talentos que nos foi confiado pelo Mestre. Sendo assim, já expliquei e agora eu vou aplicar, porque eu aprendi 3 verdades ou 3 lições com essa parábola. Tendo em vista que o assunto aqui é o que estamos fazendo com o talento que o Senhor me deu. O que eu, pastor Adriano, estou fazendo com o talento que Deus me deu. Por misericórdia do Senhor, vocês sabem o que eu vou falar aqui, não é nenhuma autoexaltação ou autoproclamação da minha pessoa. Vocês me conhecem bem, né? E sabem o que Deus tem comigo. Por misericórdia, o Senhor tem me dado o dom de sabedoria na sua palavra. O Senhor tem me confiado essa ferramenta. E não é de agora, já faz mais de 9 anos que o Senhor tem me dado a graça de ministrar o Evangelho, ministrar a sua palavra. Hoje eu faço isso com mais intensidade e com mais multiplicidade, né? Eu era acostumado só a pregar. Depois que eu me tornei pastor, eu agora tenho a necessidade de ensinar. É por isso que hoje eu estou aqui, ó. Eu sou professor de escola dominical na nossa igreja e também sou professor aqui, ó, nas redes sociais, para todo aquele que necessário for ouvir aí a mensagem de estudo através da minha vida. Então, qual é a minha responsabilidade? É continuar molando essa espada. É continuar, ó, me aplicando aqui, ó. É continuar, ó, me aplicando aqui. É continuar me aplicando aqui para que eu possa ter uma boa ferramenta à mão para ensinar vocês. Então eu sei aonde essa parábola falou comigo. E também não é só nessa área, por causa da minha ocupação pastoral, eu tenho o dever de aconselhar, o dever de abraçar, o dever de cuidar, tanto na esfera espiritual como na material. E se tratando da esfera material, eu quero aproveitar para abrir um parênteses e pedir a sua ajuda. Um irmão nosso, eu não vou citar o nome dele por questão de ética e de respeito à necessidade do meu irmão, mas um irmão meu e seu, um novo convertido, uma figura que nós amamos demais, está passando por muita dificuldade. E chegou até mim hoje o pedido de uma ajuda a esse irmão. Ele está precisando, gente, de uma geladeira, de uma cama de solteiro, de um fogão e de um guarda-roupa. Esse nosso irmão é um senhor de idade, ele tem necessidades especiais, ele teve que sair da casa que morava, por situações que ele viveu lá com a família, e agora ele está precisando urgentemente de um fogão, uma geladeira, uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Então você que está me ouvindo aí, pode me ajudar? Me procura aí. Pastor, eu tenho um armáriozinho aqui. Não é uma coisa também ruim não, gente, pelo amor de Deus. Pastor, eu tenho um fogãozinho aqui. Eu tenho uma geladeira aqui que eu podia doar para esse irmão. Eu tenho aqui, pastor, um fogãozinho que eu posso ajudar ele. Eu tenho uma cama de solteiro aqui que não usa-se mais, eu posso ajudar. Então você que está me ouvindo e pode me ajudar a ajudar esse irmão, eu peço aqui encarecidamente que você me notifique. Ele precisa de uma cama, uma geladeira, um fogão e um guarda-roupa. Você que pode me ajudar aí, entre em contato depois comigo. O meu telefone é 964
743288, tá bom? Quem tá aí que tem o meu número, coloca aí pros irmãos aí adicionarem lá no Zap. 964743288. Me ajuda aí a fazer o meu trabalho. Você pode me ajudar a cuidar dessa ovelha também. Ele está precisando urgentemente de uma cama de solteiro, um fogãozinho, uma geladeira, por mais simples que seja, e um guarda-roupa, para ele poder ter o cantinho dele ali. E eu conto com você. É um irmão já senhor de idade, que tem necessidades especiais, cego, amputado, que precisa da minha e da tua ajuda. Tá bom? Então você entendeu? Eu tenho os talentos que o Senhor me deu. Eu aprendi nessa parábola aqui qual é a minha aplicação. Eu tenho por obrigação, embora seja uma obrigação que me traz prazer, tá bom? O meu serviço pastoral, eu não vou esconder de vocês, o meu serviço pastoral me traz muita luta, gente. Muita dor de cabeça, muitas preocupações. Mas o meu serviço pastoral é uma dor que me traz alegria. É uma dor que me traz prazer. Ó, tá aí meu telefone, alguém colocou aí. É uma dor que me traz luta. É uma dor que me traz tudo isso, mas me traz também muita paz e muita alegria. Então o meu serviço me traz a responsabilidade de ensinar, pregar, aconselhar, socorrer na esfera espiritual e socorrer também na esfera material. É os talentos que Deus me deu como pastor que eu tenho que aplicar. Eu preciso estar atento a tudo isso. Embora é difícil, porque basicamente aqui na congregação de Malé, eu tenho aí quase 100 ovelhas. E até me desculpem, até me perdoem, mas tem hora que eu tenho 50 ovelhas gemendo na mesma hora. Então é um pastor só para curar mais de 70 ovelhas. Imagine quando 50 ovelhas estão chorando ao mesmo tempo. Aí tem gente que não entende, às vezes acha que o pastor Adriano não dá uma atenção aqui, não é isso. É porque às vezes na mesma hora eu tenho 4, 5 pessoas chorando, aí eu tenho que estar aconselhando um num casamento, o outro numa necessidade espiritual, o outro numa necessidade física, aí tem minha esposa, tem minhas filhas, tem a minha própria vida. Então me perdoem, tá? Se em algum dado momento eu fico desapercebido. Não é porque eu não ligo para você, não é porque eu não te amo, não é porque eu sou displicente, é porque às vezes tem um bocado de ovelha gritando ao mesmo tempo e eu fico ali sem saber por onde começar. Mas não desista de mim, continua chamando pelo meu nome. Eu não sou Jesus, mas eu me comprometo em poder te ajudar naquilo que tiver ao meu alcance. E o que não tiver ao meu alcance, eu tenho um Senhor no céu, que é pastor dos pastores e vai me ajudar a cuidar de você também. Tá bom? Então entendeu isso aí? Entendeu que cada um recebeu um talento? Sendo assim, eu entro aqui. 3 lições que essa parábola me deu para eu aplicar na minha e na tua vida. A primeira lição é que Deus dá os dons de acordo com a capacidade de cada um. Isso me impressionou, gente. Isso me deixou muito impressionado. Por quê? Porque a gente está cansado de ouvir a seguinte frase: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aquele que chama. Será? Vamos pensar aqui. Eu vou citar aqui 3 personagens bíblicos que Deus chamou e eles já estavam atuando numa área parecida da qual eles iam atuar. Ou seja, eles já estavam fazendo um serviço, só que numa proporção menor. E Deus chama eles desse serviço para uma proporção maior. Vamos começar? Primeiro, Gideão. Deus chamou Gideão para livrar o povo dos midianitas. E aonde Gideão estava? Gideão estava malhando trigo no lagar. Com qual finalidade? Para livrar o trigo dos midianitas. Ou seja, Gideão estava trabalhando numa escala muito menor. Mas o trabalho de Gideão era livrar dos midianitas. E para o que Deus chama Gideão? Para livrar o povo dos midianitas. Gideão estava se preocupando em livrar o trigo. É um serviço menor. Aí Deus encontra nele capacidade
para livrar, trabalho maior, o povo da mão dos midianitas. É claro que Deus vai dar estratégia, Deus vai dar o caminho das pedras, Deus vai dar a instrução da batalha, Deus vai dar o código de guerra, mas a capacidade para desenvolver aquela guerra, Gideão já tinha. Então entenda, está escrito no texto, gente, que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Porque Deus olha o interesse do coração. Deus olha o íntimo da alma do cara. E Deus sabe quando ele tem desenvoltura para aquilo ou não tem. Deus sabe. Por exemplo, antes de eu ser um orador da palavra de Deus, antes de eu ser um pregador da palavra de Deus, eu já fui compositor de funk, locutor de loja. Eu falava lá na minha loja, lá no final de ano. Eu já era muito falante no meio da galera. Por quê? Porque eu era gago. Na minha infância, eu era muito gago. Pense num cara que era gago. Eu era muito gago. Só que Deus teve misericórdia e Deus me livrou da gagueira. Eu ainda hoje tenho algumas arranhadas, dou uma gaguejadinha de vez em quando. Mas eu era muito gago. Deus me livrou da gagueira. Por causa desse milagre, eu assumi a vontade de falar, de me comunicar, de me expor nas palavras. Vocês já repararam que eu, pastor Adriano, tenho prazer de falar. Quem me conhece sabe que se deixar, eu sempre passo a hora da pregação. Sempre passo. Falo, já estou terminando e nunca acabo. Sempre vou indo embora. Gosto de falar. Então Deus encontrou em mim um potencial para falar. Sendo assim, o que Deus fez? Me chamou para a área da pregação. É uma área que cobra muito o exercício da fala, da propagação, da oratória, do gesticular combinado com a fala. Deus entendeu isso. Esse cara é muito bom para isso. E investiu em mim na área da pregação e na área do pastoreio. E cá estou para trabalhar com esse talento que Deus me deu. Então Deus dá o dom de acordo com a capacidade. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque eu devo indicar você hoje a não ficar sentado de braços cruzados e esperando Deus te chamar. Desenvolva-se. O meu sonho é ser pregador, então leia, estude. Meu sonho é cantar, então vai estudar música. Vá se desenvolver. Porque quando Deus encontrar em você a capacidade para o serviço que Ele quer, Ele vai te dar o dom para aquilo ali. Uma coisa é ter capacidade para, outra coisa é ter dom para. A capacidade pode até levar a gente em algum lugar, mas só o dom leva as pessoas em lugares mais altos. Se eu fosse você, eu dava um glória aí do outro lado. Frase minha, anota aí. Pastor Adriano. A capacidade leva alguém em alguns lugares, mas o dom leva as pessoas em altos lugares. Só o dom pode levar você em lugares mais altos. A capacidade te leva em muitos lugares, mas só o dom te leva em lugares altos. Então a capacidade é importante, mas é o dom que vai potencializar a capacidade. E o dom só Deus dá, mas Deus só dá dom para quem já tem capacidade. Essa é a primeira lição que eu aprendo nessa parábola. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa parábola é que Deus deseja, presta atenção, Deus deseja que com os dons adquiridos a gente adquira outros dons. Eu aprendi isso, é uma lição dessa parábola. Deus deseja que eu, com os dons já adquiridos, possa adquirir outros dons. Vou repetir de novo. Deus deseja que eu, com os dons já adquiridos, possa adquirir outros dons. Olha que interessante. Prova isso, pastor? Provo. O que tinha 5, cuidou dos 5
de forma exemplar. Resultado, ganhou mais 5. E no final ainda ganhou mais 1. Porque aquele que escondeu 1, Deus, o Senhor da parábola, manda tomar esse 1 e dá para o que tinha 10. Ou seja, o cara começou com 5, agora tem 11. 11 talentos. Olha aí. Mas tudo começou com 5. Então, se eu desenvolver os 5 com propriedade, se eu desenvolver os 5 com responsabilidade, se eu desenvolver os 5 com hombridade, com zelo, o Senhor é poderoso para me dar mais 5. Ah, pastor, eu sou só professor de escola dominical, mas eu tenho uma vontade absurda de ser pregador. Se dedique mais ao estudo. Gaste mais tempo em oração. Porque diferente de um estudo que a gente lê e explica, a pregação é palavra rema. A pregação, ela nasce do estudo, mas ela é muito mais do que um estudo. Deixa eu explicar isso aqui. A pregação, ela é proveniente do estudo, mas ela é muito mais do que um estudo. Por quê? Porque o estudo é a explicação do que está escrito. Agora, a pregação, ela é a inspiração do que está escrito. Eu vou dizer de novo. O estudo é a explicação do que está escrito, mas a pregação é a inspiração do que está escrito. Eu costumo dizer, e muita gente também fala isso, que a pregação é uma palavra rema. O que é uma palavra rema? Enviada por Deus, nascida no coração de Deus para o coração da sua igreja. Então você que já estuda, gaste mais tempo no joelho sobre aquela palavra estudada. Isso vai gerar fogo na tua alma e desse fogo vai nascer tópicos de um sermão que vai incendiar a vida de outras pessoas. Então Deus quer que você desenvolva mais, mas para isso você precisa se aplicar mais. Pastor, eu quero cantar na igreja. Eu até canto em casa, isso, aquilo, outro. Eu quero fazer parte do grupo de louvor. Pois bem, as portas aqui na Malé estão abertas para quem quer participar. Mas também há princípios estabelecidos para quem quer participar do grupo de louvor. Quais são eles, pastor? Estudar a música. E para isso requer ensaio. Para isso cobra tempo ensaiando, tempo ouvindo aquela canção. Nós temos princípios de ensaio na igreja. Por exemplo, para a galera do grupo de louvor, o nosso domingo aqui na igreja começa às 4 horas da tarde. Já se arrumando em casa para 4h30 estar na igreja. 1h30 antes do culto, a gente já está lá. Fora o ensaio da semana, particular. Ouvindo a música ali, pensando na música, exercitando as letras que vão ser ditas, a galera que toca os instrumentos, pensando no acorde, pensando na virada da bateria, o outro no solo da guitarra, o outro na base do violão, o outro na entonância do baixo, o outro nas teclas que serão tecladas no seu teclado. Gente, tudo isso demanda uma aplicação. E o que vai resultar? Em dons excelentes nessa área. Então você que já recebeu um dom, exercite-o. Pastor, eu toco teclado, mas quero tocar violão. Então busque isso. O talento para música você já tem. Só precisa desenvolver esse talento em mais áreas musicais. E aí o Deus dos céus, enxergando em você capacidade para tal, vai te dar condições espirituais e físicas e materiais e financeiras para isso. Mas você precisa dar o passo em direção a essa vontade de Deus. Eu aprendi aqui que há possibilidade sim de eu multiplicar os meus dons. É só eu exercitar no caminho do qual os dons são necessários. Como assim, pastor? Por exemplo, o indivíduo quer ter o dom de cura, mas não vai em nenhum hospital fazer visita. Quer dom de cura para quê? Para aparecer na igreja como um profeta? Olha, aquele irmão ali tem um dom da cura. Deus até vai te usar na igreja, porque na igreja vai vários doentes.
Na igreja estão vários doentes da alma e também do corpo. Mas qual é o lugar mais necessário para alguém que tem um dom de cura? É um hospital. Então, como que você quer o dom de cura se o lugar onde o dom de cura vai ser usado você não visita? Ah, pastor, eu quero o dom da revelação. Que é o dom da revelação para quê? Para aparecer na igreja como o profeta? Se o lugar que o dom da revelação é necessário, você não procura. Sabe aonde é necessário o dom de revelação? Na igreja? Sim, também. É importante ter dom de revelação na igreja? É claro, porque a igreja está cheia de pessoas que precisam de revelações da parte de Deus. Mas sabe aonde é mais necessário ainda? É no mundo, onde as pessoas estão perdidas, desorientadas, cegas pela escuridão do pecado. Já pensou você que tem um dom de revelação, pregando o evangelho numa boca de fumo, num condomínio de luxo, no seu local de trabalho, na localidade onde você mora, onde você está cercado de pessoas que estão cegas e precisam de revelação para sua mente? Então tem gente pedindo o dom a Deus de sabedoria. Mas para que ele quer dom de sabedoria? Se ele não investe em tempo na igreja. Ah, eu quero dom de sabedoria, e o pastor vem e fala: meu irmão, eu queria contar com você na área de ensino. Ah, pastor, eu não. Eu quero só ficar sentadinho aqui no banco. Eu não quero ter nenhuma responsabilidade na igreja. Eu gosto assim, de entrar e sair. Então por que está pedindo dom? Dom é para quem vai trabalhar, meu filho. Ô, minha filha, dom é para quem vai desenvolver. Quer dom só para ficar sentado? Vai cair no pecado daquele homem que escondeu o dom. O servo que escondeu o dom. O dom é utilizável. O dom é para ser utilizado. É por isso que Jesus, na parábola, vai dizer que o homem que tinha um e escondeu foi reprimido. Porque o dom é para ser usado. E quanto mais se usa, mais coisas nascem a respeito dele. Vocês sabiam, vou contar uma coisa para vocês. Vocês que gostam de me ouvir pregar aí, de ensinar. Vocês sabiam que eu comecei cantando na igreja? Eu comecei cantando, gente. Como eu era gago, muito gago, eu não falava muito. Mas cantando, eu sempre fui muito bom. Né? Não sou um cantor, não sou um expert na cantoria, mas dá para ouvir. E eu comecei cantando na igreja. Depois, fui para ser líder de jovens. E fui desenvolvendo. De líder de jovem, eu já comecei a ensinar os meus jovens. Virei professor de escola dominical para esses jovens. Fui professor de escola dominical para novos convertidos. Fui professor de escola dominical para adolescentes. Fui professor de escola dominical para homens, para irmãs, num tempo que estava tendo necessidade. Já dei várias vezes aula em classe única, até chegar no lugar da pregação mais profundamente como hoje estou. Então olha que o talento que eu tenho hoje não foi o primeiro talento que eu recebi. Ele é original de outros talentos que eu tive. O meu primeiro talento foi dado na área do louvor. E olha onde eu estou hoje. Então comecei com um que me trouxe outros. Então entenda que aquilo que Deus está dando na sua mão pode crescer sim. Basta você saber usar de forma honrosa, zelosa e primeiro, acima de tudo, para a glória de Deus. Porque esse talento não é para honra sua. Esse talento não é para aplauso seu. Esse talento não é para que você seja elogiado. Embora isso vá acontecer, e é bom que aconteça. Mas quando os aplausos baterem a porta, receba-os com alegria. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 10, honra, glória e paz a todos que praticam boas obras. Então Deus fica feliz quando um servo seu é elogiado. Mas não se orgulhe a ponto de se ensoberbecer. Fique feliz com o aplauso, mas olhe para Deus e diga: eu recebi, Deus, essa honraria, mas eu devolvo tudo para ti, que és o dono de todo o talento que eu tenho hoje. Tá bom? E a terceira verdade para eu terminar é que
ele vai cobrar a administração desses talentos que ele nos deu, desses dons que ele nos deu. A primeira lição é que ele só dá para quem tem capacidade. A segunda lição é que esses dons podem se multiplicar. Você pode começar como eu, cantando e acabar a carreira pastoreando e pregando. E a terceira lição é que ele vai tomar conta. Há um evento registrado na escatologia, fechei aqui, há um evento registrado na escatologia chamado de Tribunal de Cristo. Quando eu acabar esse estudo da parábola aqui, eu vou começar um estudo de escatologia para a gente. Esse evento chamado Tribunal de Cristo, ele vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. Nesse momento, Jesus vai requerer o nosso serviço. E ali vão ser distribuídos os famosos galardões, de acordo com o serviço de cada um. Então saiba você que quando ele voltar, mesmo antes de ir para esse tribunal, ele já vai requerer para cada um de nós o que foi feito com o talento que eu te dei. Está em exercício ou está se escondendo? Está trabalhando ou está escondido? Porque isso pode ter uma pena dura, gente. Não é o que ele quer, não é o que ele planejou. Mas vocês repararam no texto que o final daquele que tinha um talento e escondeu foi um lugar muito horrível? Reparou que eu não estou falando aqui só de galardão ou perca, ou melhor dizendo, perca de galardão. Eu estou falando talvez de uma possibilidade de perca de salvação, porque eu não sei até onde vai esse descaso com o serviço que Deus te deu. Porque tem gente que vai tratar com descaso o serviço porque também está fazendo pouco caso do dono do serviço. Aí a pena pode ser maior, pode custar a sua salvação. Então cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você que me ouve e que trabalha na casa de Deus, ou até mesmo que você que não é obreiro, tá? Porque deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Esses talentos aqui não é só para quem é obreiro não, gente. Esses talentos aqui é para todo aquele que serve a Jesus. Tem gente que não é diácono, não é diaconisa, não é presbítero, não é missionário, não é evangelista, não é pastor, não tem cargo eclesiástico nenhum, mas recebeu um talento de Deus. Recebeu um dom de Deus para trabalhar na sua obra, seja dentro da igreja ou fora dela. Porque, gente, eu vou dizer outra coisa muito importante. A obra de Deus não está reclusa só à sua casa, tá? A obra de Deus não está reclusa só à Assembleia de Deus de Campinho e o que acontece dentro da nossa igreja, tá bom? A obra de Deus não está reclusa só a quatro paredes dentro da igreja. A obra de Deus não é só liderança de uma igreja, obra de Deus não é só pregação na igreja, obra de Deus não é só louvor na igreja, obra de Deus não é só fazer parte de um departamento da igreja ou liderar um departamento na igreja. A obra de Deus, ela é para o mundo, é na vida. O talento que Deus dá para a sua obra é para o reino, e o reino de Deus não está preso dentro de uma igreja. É para alcançar as almas fora dela também. Então, esse talento que Deus te deu não serve só para o serviço na igreja, mas é para a vida. São vários os talentos, não é? Eu citei alguns aqui, como pregar, como cantar. Eu citei alguns aqui como dons de cura, dons de maravilha. Mas isso aí, gente, é só o citar. Tem mais coisa no pacote. Os dons de Deus são muito mais coisas. Tem gente que não tem nenhum dom espiritual, de falar em línguas, de entregar mistério, de dom de cura, mas sabe dialogar de tal forma que suas palavras são tão penetrantes que alcançam o interior de uma alma dorida e perdida. E talvez Deus quer usar esse talento da fala,
do abraço, da comunicação para alcançar o perdido pecador. E você talvez esteja negligenciando. Então aproveite os dons e talentos que estão sobre você. Não seja negligente como esse servo, que não só perdeu o talento, mas perdeu também a salvação. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa parábola de hoje possa ter nos ensinado a continuar trabalhando e saber como trabalhar. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Lembrando que eu não tenho nenhuma parábola para a semana que vem. Você que quer participar aí desse estudo, me indica uma parábola. Se eu já tiver falado sobre ela aqui, eu vou falar, ó, essa eu já estudei. Procura ela lá no YouTube. Essa não. Eu vou ministrar essa. Mas não bota aqui nos comentários não, porque às vezes passa e eu não vejo. Vai no meu message. Me chama aí no message. Ou foi colocado o meu número aí. Me adiciona no WhatsApp e me chama lá no WhatsApp e me manda. Pastor, eu queria que o senhor ministrasse sobre essa parábola aqui. Tá bom? Vai ser uma honra receber a sua indicação e poder te ajudar a aprender comigo em nome de Jesus. Até semana que vem. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Uma vida cheia de graça e de palavra para a honra e glória do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que fizeste aqui. Dê ao teu povo uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Até a próxima.